casa de Deus, o bom andamento da casa de Deus, como anda, Deus vai cobrar daquele que é como que o dono da casa. Então o texto vai começar a tratar aqui dos pormenores, do tratamento, né, do exame e reexame da lepra. Se você observar, verso 36 até o verso 38, é claramente o diagnóstico. E é muito parecido com o diagnóstico da lepra na pele. Observe, verso 36. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Primeiro passo, o chefe da casa, ele observou que o pecado entrou em casa. Então ele vai tomar providência. Ele chama o sacerdote e diz: parece que tem praga na minha casa. Então o sacerdote vai até a casa dele, o pastor da igreja vai até a casa e vai verificar como é que está a casa. Então, o primeiro passo que o sacerdote dá, antes de examinar, é cerrará a casa, ou seja, despejará as pessoas da casa, vai tirar tudo que está na casa. E o texto diz: para que não se torne tudo imundo. Veja só, pense na cena. Sua casa tem no cantinho ali da parede uma pequena mancha verde. E aí, você vivendo nessa época, né, veja, eles estão vivendo aqui ainda em tendas. A lei vai ser aplicada, né, nos seus detalhes quando eles chegarem a Canaã. Por isso que o texto diz logo no começo. Mas você chegou na sua casa lá em Canaã e tem ali uma manchinha verde. Aí você vai até o sacerdote, ele vem e ele constata: é lepra. Aí ele diz: tire tudo, não vai ficar nada, sai todo mundo da casa. Você: mas para que isso? Que ignorância é essa, sacerdote? É uma manchinha só. Aí o texto está dizendo: para que tudo não se torne imundo. Uma manchinha de pecado na casa, ela não vai ser tratada como uma manchinha. Ele vai dizer assim: afaste todo mundo de perto, porque senão todos vão ser contaminados. A lepra é descoberta na igreja. Alguém é declarado imundo. Os pastores vão até a sua casa ou convidam o gabinete. Realmente é constatado, ali tem pecado. E o irmão, ele é exortado, primeira vez. Pequeno pecado parece não ser coisa do outro mundo. Aí o texto diz: então 7 dias o pastor, o sacerdote, vai lá visitar novamente, para ver como é que está a lepra. Primeiro ele tirou só o povo de perto. Agora ele vai dizer: arranque a parede. Por que isso? Pequena mancha, está crescendo, a gente faz aqui um retalho e a gente coloca. Não, o sacerdote vai dizer: arranque o reboco, tire as pedras e bote tudo novo. Pedra nova, reboco novo, tinta nova. Na igreja, afaste da ceia. Examine o irmão, aconselhe o irmão, vá tirando o reboco. Isso é o que faz o aconselhamento. Ele vai arrancando do coração a podridão, a lepra, e depois ele vai na pedra e arranca a pedra, e ele vai colocando o que era velho, ele coloca novo, e rebocando e vendo. Terceiro passo, o sacerdote vai lá novamente. Passou 7 dias fazendo esse trabalho. Mais 7 dias ele volta, 14 dias. Ele vai verificar se a lepra é maligna. O texto diz: se a lepra é maligna
ou se ela foi curada. Se foi curada, acabou ali. Cerimônia de purificação está resolvida. Mas se a lepra continua, se a lepra não parou ali, o que é que vai fazer? O texto vai dizer, verso 43, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa, de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda, derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Primeira vez, retira o povo. Segunda vez, arranca o reboco e a pedra. Terceira vez, continua a lepra, derruba a casa. Você imagina o que é isso? Começou como? Começou uma manchinha. Mas você lembra, por exemplo, como é que se dá, por exemplo, um fungo na casa? É pequenininho, ele cresce e se você não tiver cuidado, ele toma a casa inteira. Deixa eu dar outro exemplo. Sabe aquele pequeno cupim que ele começa ali comer ali devagarzinho, um pequeno móvel da sua casa, você vai lá, bota aquele veneno, aí daqui a pouco ele aparece no outro móvel, você vai e bota no veneno. Não tem jeito, não tem jeito. Se pegar no telhado, não, vou trocar um pedaço, ele vai tomar tudo. O que é que você faz? Arranca tudo. É drástico, o tratamento com o pecado é assim. Aí alguém chega para dizer, por que essa grosseria? A igreja tem sido muito dura com o pecador. Nós devemos amar o pecador. Ora, mas o que é amor? A pergunta é, que amor é esse que se tem? Se eu vejo o fungo tomando conta da casa, então eu vou olhar para o fungo e dizer, veja que coisa linda, deixa aí em amor. É como se você pegasse, preste atenção nisso, alguém com câncer, localizado. Você diz que não tem problema nenhum. A pessoa está vivendo, está se divertindo, está comendo, está andando, está fazendo tudo. Não tem problema, deixa ele viver. Nós amamos ele. Nós não vamos fazer um tratamento que é um tratamento pesado, que vai tirar, né, parte do convívio comum dele. Deixa ele viver. Nós amamos você. O que é que vai acontecer com aquele câncer que é localizado? Ele vai se espalhar ao redor. Ele vai tomar conta daquela parte do corpo. E se ninguém fizer nada, daqui a pouco ele tomou conta do corpo todo. A pessoa está sendo consumida por dentro. E ao redor todo mundo está dizendo, ele está ótimo. Ele está ótimo. Veja o emprego dele. Lá na igreja não tem isso não. Veja, a gente ama as pessoas. E só que a gente vê são as pessoas prosperando. Porque ninguém é tratado com essa dureza. Todo mundo cresce, as famílias estão alegres, mas por dentro podre. Cristo falava assim dos fariseus: vocês são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora, tudo belo, por dentro está podre. É assim a igreja que não trata do pecado que é verificado. E assim também começa na nossa casa. Quando o pecado vai se alojando na nossa casa. E a gente faz vista grossa, porque a gente acha que ama nossa esposa, nosso marido, nosso filho. Não, deixa, é assim mesmo.
É assim mesmo, é o jeito dela, é o jeito dele, é a fase que o filho está passando. E você não cuida da lepra. Sabe o que é amor no sentido bíblico? O homem com câncer. E você diz, o menor sinal, para tudo, parou sua vida agora, você vai tratar. É o médico que é responsável, que vai lá e arranca tudo, e não deixa um fio sequer, porque senão vai tomar todo o corpo. Isso é um homem de amor. Isso é um pai de família que tem amor. Isso é uma igreja que ama. Não permite que a lepra, que a doença, que o pecado tome conta da sua vida. Mas se tomar, se não tem jeito, o texto acabou de dizer, derruba a casa. Que peso, né? Veja, isso não tem como não lembrar, por exemplo, Mateus capítulo 18. Tem alguma coisa, você tem alguma coisa contra o seu irmão contra você, vai até ele, aponta o erro, se ele te escutar, está resolvido, ou seja, a lepra acabou ali. Se ele não te ouvir, então leva 2 ou 3 testemunhas da igreja. Se ele te ouvir, acabou ali. Se ele não te ouvir, leva à igreja, ou seja, entrega aos pastores da igreja. E se ele não ouvir os pastores, o texto diz, trata-o como gentil e publicano. O que é tratar como gentil e publicano? Ele está afastado da igreja. Ele não faz parte mais da igreja. Aí que ele diz, derruba a casa. Mais vale perder uma casa do que perder as pessoas que estão dentro de casa. Mais vale perder um membro, 2, 10, se for necessário, do que perder o rebanho. Mais vale isso. Paulo disse assim, escrevendo aos Coríntios, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, é um pouquinho de fermento. Você botou lá um pouquinho de fermento, aquilo incha. Ele diz, então tire o fermento que está no vosso meio, se referindo a um irmão que vivia em impureza. Um irmão iria corromper a igreja toda. Isso exige às vezes, irmãos, essa dureza, né, do tratamento, às vezes não é só uma dureza de você ter coragem de fazer, mas é você, inclusive, estar comprometido ao ponto de ter perda na igreja de número e em casa, eu diria até perda financeira. O que é que foi dito aqui? Você precisa derrubar a casa. Ora, tem uma parede que está ruim, que a gente já tentou 2 vezes ali, vamos tentar de novo? Não, derruba a casa. Eu fico pensando na situação do pai de família que perder a casa. A perda financeira, irmãos. Imagine, você lutou pelaquela casa, você não tinha, Deus lhe deu, e agora você vai derrubar a casa. Mais vale perder